os irmãos devem estar atentos aos grandes perigos que têm rodeado a igreja e os valores cristãos na atualidade. Existe, nos dias atuais, uma campanha, uma verdadeira campanha aberta, uma campanha aberta contra a família nesses moldes que Gênesis ensina. E notem bem, essa campanha que é presente hoje em dia contra a família, nesses moldes que a Bíblia apresenta, ela tem fundamentos filosóficos. Quem são os filósofos? Quem são os idealizadores, os teóricos desses movimentos que procuram destruir a família? Algumas semanas atrás, teve uma igreja aqui da região, que é a Igreja Batista Regular do Jardim Tremembé, e eles pediram para que eu falasse sobre os inimigos da família. E eu fui lá e apresentei algumas palestras lá sobre os inimigos da família, e por causa disso, então, eu me debrucei sobre esse tema durante algum tempo para poder falar nessa conferência. E o que é interessante notar quando nós olhamos para isso, para todo esse movimento presente que tenta destruir a família e acabar com a família, é que esse movimento é um movimento que tem uma marca filosófica muito bem definida, e essa marca filosófica tem um nome. O nome disso é o marxismo. O marxismo é um modelo filosófico. O marxismo não é tão somente uma visão política ou econômica. Nós não podemos conceber o marxismo apenas como uma proposta política ou econômica. Não é só isso. O marxismo é também uma visão filosófica de mundo, uma visão da vida, uma forma de interpretar a realidade que nos cerca. O marxismo é isso também. Então, quando nós nos debruçamos sobre textos marxistas, nós descobrimos lições expressas, que fazem propostas claras que envolvem abertamente, sem rodeios, a necessidade, propõe a necessidade urgente para a nossa felicidade, propõe a necessidade urgente da destruição total do casamento e da família. À luz da filosofia marxista, a família tem que ser destruída, arrasada, aniquilada, o casamento monogâmico tem que ser aniquilado e destruído para que a sociedade seja justa e feliz. Vocês sabem, você que é casado, você, sua esposa, seus filhos, vocês sabem o que vocês são para os teóricos marxistas, os intelectuais marxistas? Vocês são a desgraça da sociedade. Vocês têm que acabar. E se for preciso o uso da violência para acabar com vocês, não duvidem. Eles estão dispostos a isso, a matar. Porque a família tem que acabar. Se a família não acabar, a sociedade nunca será uma sociedade justa. Vocês vão dizer, mas não é o contrário? Nós não crescemos aprendendo que a família é a célula máter da sociedade? Não foi isso que nós aprendemos? Nós aprendemos assim. Mas dentro do marxismo, a visão é exatamente oposta. Por quê? Como funciona a cabeça dessas pessoas que estão fazendo essas propostas em escolas, em universidades,
em palestras que são apresentadas por aí afora em grandes congressos. O que essas pessoas propõem? Bem, essas pessoas propõem que um livro em especial, um livro escrito por um teórico marxista, amigo de Karl Marx, chamado Friedrich Engels, um livro intitulado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. É um livro que os irmãos podem adquirir em qualquer livraria. Os irmãos podem comprar esse livro facilmente. Está aí à disposição. O nome do livro é esse: A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. De acordo com esse livro, proposto por Engels, escrito por Engels, e escrito por Engels a partir de anotações de Karl Marx, inclusive, e também a partir de análises de um teórico também, um antropólogo que viveu entre os índios americanos. E ele faz a seguinte proposta: ele diz que isso é científico, não tem nada de científico nisso. Ele simplesmente seleciona dados que são convenientes à ideia que ele teve. Mas não é resultado de uma análise científica. Mas ele diz o seguinte: ele diz que como nós somos seres que procedem da evolução, nós somos bichos evoluídos, nesse processo de evolução, nós chegamos num momento na nossa caminhada evolutiva em que os homens, já o homem mesmo, Homo sapiens, como chamam aí, como dizem aí os cientistas, o Homo sapiens chegou numa fase da sua evolução em que ele praticava o casamento em grupos. O que é o casamento em grupos? É simples. Todas as mulheres são esposas de todos os homens. Isso é casamento em grupo. Todas as mulheres são esposas de todos os homens. É assim que funciona. O que isso gera? Bem, simples. De acordo com Engels, sendo todas as mulheres esposas de todos os homens, ninguém sabe quem é o pai de ninguém. Mas todo mundo sabe quem é a mãe. Consequentemente, a mulher é mais importante ou menos importante? A mulher é mais importante. A família, então, não é patriarcal. A família é matriarcal. E outra coisa, se todas as mulheres são esposas de todos os homens, e ninguém sabe quem é o pai de ninguém, o que eu posso me tornar da minha filha? Que eu não sei se é minha filha. Eu posso me tornar esposo da minha filha. Então o marxismo propõe um modelo que envolve inclusive o incesto, em que pais se casam com filhas. As filhas são suas esposas. E irmãos se casam com irmãs. As irmãs são suas esposas. Por quê? Porque todos os homens são maridos de todas as mulheres. E com isso, então, nós resgatamos o quê? Nós resgatamos o valor da mulher dessa sociedade machista. Essa sociedade machista tem que acabar. E uma das formas de acabar é através do resgate da sociedade matriarcal. E a única forma de resgatar a sociedade matriarcal e trazê-la à luz novamente é retornar ao modelo de casamento em grupos. Temos que voltar para isso. E mais, por que a família tem que acabar? A família tem que acabar porque o casamento no seu formato monogâmico, ele valoriza a propriedade privada. Por quê? Porque os pais querem deixar uma herança para os seus filhos. Então eles começam a trabalhar para deixar herança para os seus filhos. Num modelo de casamento em grupos, ninguém sabe quem é filho. Então não existe preocupação com a propriedade privada. Se não há preocupação com a propriedade privada, então eu não tento acumular capital, não tento acumular propriedade privada. Não há preocupação com ela. Eu não sei quem é meu filho. Agora, se eu sei quem são meus filhos, eu vou trabalhar para produzir propriedade privada. Então a propriedade privada
é decorrente do quê? A propriedade privada é decorrente do casamento monogâmico. E o que a propriedade privada gera? Diferença de classes. Um mais rico e outro mais pobre. Eu tenho mais propriedade do que você tem. A diferença de classes? A diferença de classes. O que acontece então? A opressão de uma classe pela outra. A opressão a exploração da força de trabalho. A escravidão. Começam os crimes. Começam as mentiras, as competições. O sofrimento. Tudo o que é ruim decorre disso. Então, se os irmãos saírem na rua e encontrarem um mendigo, de quem é a culpa disso? Do casamento monogâmico. Se os irmãos saírem e visitarem uma prisão, com bandidos lá que se envolveram com assaltos para roubar o outro, de quem é a culpa disso? Do casamento monogâmico. O casamento monogâmico valoriza a propriedade privada. E a propriedade privada faz com que haja diferença de classes. E a diferença de classes gera injustiça social. Para acabar então com a injustiça social, eu tenho que acabar com o casamento monogâmico. Quem são os vilões da história? Eu, a Simone e as meninas. Nós somos os maiores inimigos da humanidade. Eu, minha esposa e minhas 3 filhas. Nós somos dignos de pena de morte. Nós temos que ser aniquilados, destruídos. Porque nós somos a causa de todos os males sociais. Os irmãos vêm aqui à igreja. A igreja valoriza o casamento, valoriza a relação marido, esposa e filhos. A igreja valoriza tudo isso. A igreja é a maior inimiga do mundo. Não é do país, é do mundo. A igreja tem que acabar. Nem que seja através da violência. Karl Marx sonhava com o dia em que as cidades seriam incendiadas e todo esse modelo atual seria destruído, totalmente destruído. Ele profetizava isso. Ele enunciava profecias dizendo: eu não vejo a hora de ouvir o barulho dos canhões, da guilhotina, do fogo queimando as casas. Eu sonho, é o meu desejo ver isso. O fogo queimando as cidades, canhões explodindo tudo, a guilhotina cortando cabeças. É assim que a nova ordem realmente feliz vai se estabelecer. Quando tudo isso passar. Mas para que tudo isso passe, é necessário acabar com a família. Casamento monogâmico, papai, mamãe, filhos, isso tem que ser totalmente destruído. Você pode acreditar nisso? Mas é exatamente essa proposta que tem sido feita hoje em dia. É isso. É por isso que a família é atacada. Vamos promover o casamento de homossexuais. Para quê? Destruir a família. Vamos sodomizar as crianças. Para quê? Para que no futuro elas não constituam família. Vamos tornar os meninos afeminados, homossexuais. Para quê? Para que no futuro não constituam família. Vamos facilitar o divórcio de graça, sem processo judicial. Para que facilitar o divórcio? Para acabar mais facilmente com a família. Vamos trabalhar por todos os meios para ridicularizar o marido, ridicularizar a esposa, ridicularizar a família comum. Vamos valorizar os amantes, vamos valorizar os devassos, vamos valorizar os homossexuais. Para quê? Vamos acabar com a família. Porque acabando com a família, teremos uma sociedade feliz. A palavra de Deus em Gênesis mostra exatamente o oposto disso tudo. E ensina que o casamento monogâmico foi criado por Deus. Deus fez a mulher da costela do homem e a trouxe ao homem. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Eu vou resolver esse problema. Algo que não é bom, eu vou acabar com isso e farei algo bom. E o que ele fez? Ele criou o casamento. O casamento é bom.
É um ato da graça de Deus. E o ideal de Deus foi esse, o casamento monogâmico. O casamento monogâmico não nasceu porque eu queria propriedade privada. Não nasceu por causa disso. O casamento monogâmico nasceu porque Deus o criou. E santificou o casamento. O leito conjugal é sem mácula. Deus santificou o casamento. E quando nós olhamos o propósito de Deus de trazer à luz uma grande nação a partir de um casamento assim, Ele realça com isso o valor desse casamento que o mundo atual, orquestrado pelo próprio diabo, já que o mundo jaz no maligno, quer destruir.